Neste momento já um pouquinho até antecipado, né? Pontualmente 11 horas seria o ideal, mas com certeza a gente precisa de tempo e o tempo é valioso. E eu já de imediato quero agradecer imensamente a gentileza, a presteza do nosso respeitado doutor Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, nas horas vagas um campeão do mundo, né? E que disserta muito sobre consultoria, sobre futebol e principalmente nesse tema hoje tão volátil, que é o tema SAF no futebol brasileiro. Desde já saudando o senhor e agradecendo, obrigado pela presença aqui conosco na Rádio Universidade, presidente Fernando Carvalho. Bom, Beto, prazer é meu estar em contato com os ouvintes da tua emissora, de Pelotas, da região, da Grande Pelotas. Prazer muito grande. Eu estou tendo um eco aqui certo. Na minha fala. O senhor está com o viva voz? Estou com viva voz. É por isso. Se o senhor conseguir, talvez com o fone no ouvido, aí recupera o eco, tenho certeza. Vamos lá. Melhorou? Melhorou agora. Ah, e o seu som aqui está quase no estúdio, como se o senhor estivesse do meu lado aqui, perfeito. Não, tô aqui. É que o viva voz é mais fácil para mim, né? Eu entendo, mas infelizmente às vezes a gente tem essa pequena perda no som. Bom, doutor Fernando Carvalho, eu até lhe dizia ontem, até por causa da dominação, né, um advogado doutor, mas a gente acostumou o senhor como um presidente vitorioso, presidente Fernando Carvalho, então até colocava para o senhor ontem, né, que na minha facilidade aqui até pelo futebol, tratá-lo como presidente pela honraria do cargo. Mas, de qualquer maneira, antes de tudo, destacar que o senhor é diretor da Fut Hub, né? E algumas pessoas que estão acompanhando o futebol, a gente que interage muito, acompanha. E eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor, para o senhor começar a fazer uma apresentação, o que é a instituição Fut Hub no cenário brasileiro? Bom, o Fut Hub é uma empresa que trabalha com conhecimento, né? Nós temos vários cursos de gestão esportiva, de scouting, de olhos para a base, todos relacionados ao futebol, todos relacionados à gestão esportiva. Eu comecei lá, é uma empresa que já existia, e a partir da pandemia, quando eu decidi criar esses cursos, essas cartilhas para dirigentes, eu acabei me associando ao Diogo Bittencourt, que é o CEO do Fut Hub, e aí estruturamos, né, uma forma de nos estabelecermos nesse mercado onde não havia esse tipo de prestação de serviço. E hoje a gente trabalha, né, basicamente prestando curso, e com o tempo, essa prestação de serviços em cursos, em gestão, em análise, né, de ambientes futebolísticos, nos levou a fazer diagnóstico dos clubes, a trabalhar logo a seguir com a criação da lei que criou a SAF, trabalhar nesse segmento de SAF, analisando o clube, analisando o investidor, prestando serviço para esse segmento, e hoje é o que a gente tem feito. Temos cursos, temos diagnósticos, temos estruturação de processos de gestão, né? Já atuamos em alguns clubes, e esse é a nossa área de atuação, que é uma área que eu acabei ingressando após a minha passagem pelo Inter, né? Certo. Na verdade, eu fiquei no Inter durante quase 30 anos, saí em 2010, né? E quando retornei ao meu escritório de advocacia, eu já não tinha muitos conteúdos jurídicos. Sim. E tinha mais conteúdos na área esportiva, cujos conteúdos eu não remunerava, eu não cobrava nada por palestras, por consultoria, por assessoria, era uma coisa que eu fazia, né, sem remuneração. Depois eu passei a remunerar, até para que eu voltasse ao mercado, já que o conteúdo jurídico eu tinha escasseado, no sentido de não ter me atualizado, não ter renovado clientela, de não ter participado do meu escritório antigo como deveria ter feito. E hoje o nosso trabalho é exatamente no Fut Hub, nesse segmento de gestão, de processos, de criação de plano de negócio, de análise de ambiente, enfim, essa é a nossa atuação. Quer dizer, até aproveitando antes de seguir com a Fut Hub, com esse trabalho que o senhor realiza, é importante destacar isso, né? A abnegação de um dirigente quando se envolve no futebol e tem que abrir mão muitas vezes da sua carreira, do seu escritório ou do seu consultório, enfim, né? Para se envolver, porque o futebol ele absorve demais, né, doutor Fernando? Então, é um tempo que não tem volta. E essas questões profissionais, muitas vezes, pela abnegação, ficam de lado.
E esse seu exemplo agora mostra muito isso. A necessidade que o senhor encontrou de recuperar os conteúdos, de recuperar mercado, mas com uma vasta experiência de futebol, trazendo para o cenário a consultoria, a orientação e o melhor potencial desses profissionais para trabalharem nos clubes, né? Eu tive que optar por um novo caminho, né? Porque, na verdade, o que eu sabia fazer e para o que me preparei durante muito tempo, e um escritório que realmente era um escritório que tinha muitas demandas, né? Eu acabei não evoluindo mais, né, nesse segmento. E quando eu me dei conta disso, eu tinha ao meu lado um outro produto, que era o produto da área esportiva, que também, pelo fato de eu ter tido uma atuação longa no Internacional e exitosa, isso me dava aquela história, né? Fez e deu certo. Fez e as coisas tinham começo, meio e fim. E isso atraía clientes, atraía pessoas que buscavam essa expertise. Perfeito. E foi por aí, né? Foi por aí, eu fazendo o que eu gosto, né? Porque eu também gostava muito de ser advogado, fui muito feliz como advogado, e como trabalhar no futebol também era uma felicidade, embora no Inter eu não fosse remunerado. Sim. E a partir de um determinado momento eu passei a ser remunerado em outros segmentos, né? Em clubes, em investidores, né? Fazendo palestras, né? Prestando cursos para interessados. E hoje eu trabalho com esse segmento. Não é mais clube, mas é uma atuação na área, no assunto, no tema, que é um tema palpitante, né? Que interessa a todo mundo. Os brasileiros, na sua maioria, têm curiosidade de saber como as coisas funcionam, como é que trabalha um gestor, um executivo de futebol, um presidente, um diretor de futebol, enfim, né? E é isso que a gente procura trazer para os nossos clientes. Eu que, durante muito tempo, antes mesmo de me tornar presidente, eu militei na base do Internacional e ali eu obtive os maiores, assim, a minha maior evolução como alguém dedicado ao futebol foi quando eu trabalhei na base. E aí essa cartilha contempla também uma atuação na área de categoria de base dos clubes. E hoje é um produto que nós temos, né, no FutHub, é estruturar a categoria de base. Nós temos lá conceitos que começam na iniciação, na captação, na transição, metodologia de competição, enfim, todos esses conceitos de uma base, né, a gente tem uma cartilha e a gente transfere para os nossos clientes exatamente esse conhecimento, esse conteúdo. Ainda sobre, nós vamos falar da equipe de instrutores da FutHub, aproveitando a sua colocação sobre base. Nós tínhamos no futebol, hoje, com a qualificação desse tipo de estudo, melhorou, avançou muito. Mas nós tínhamos sempre aquela maneira dos dirigentes entrarem nos clubes, antigamente, pelas categorias de base, para aprender o ritual, para conhecer vestiário, para aprender como é que milita o futebol, e depois chegarem a cargos maiores, mais exigentes até, em relação a isso. E a gente vê hoje, e principalmente no futebol do interior, que a gente acompanha muito, né? Os abnegados sendo colocados à prova. Muitas vezes pessoas que transitavam nas arquibancadas, nas paixões dos clubes, mas não tinham ainda a vivência efetivamente de vestiário. E isso tem trazido também dissabores, tanto na gestão propriamente dita administrativa, como nos resultados de campo. Seria uma orientação até para isso, evidentemente, para quem hoje quer ou pretende ser um gestor, um dirigente de futebol, ingressar por esse caminho, presidente Fernando Carvalho? Olha, Beto, eu discordo da tua colocação inicial, né? Infelizmente, a categoria de base não é um atrativo do dirigente, não é atrativo, e deveria ser. Eu fui prematuramente colocado numa condição de vice-presidente de futebol profissional lá em 1988. Foi um momento ruim da minha atuação pelo Internacional. Eu não estava preparado, eu não tinha experiência, eu não tinha maturidade, eu não sabia dar uma boa entrevista, eu não sabia suportar a crítica e agia muito de acordo com o impulso, agia muito de acordo com a pressão externa, e isso é a pior coisa. Então eu tive que fazer uma caminhada longa, comprida, né? Saí do clube, retornei na base, e foi aí, na base, que eu consegui ter os conteúdos, a compreensão efetiva do que significa um vestiário, convivência com jogadores, a liderança que tu deve ter, a subordinação que tu deve irradiar para os demais, vamos dizer assim, frequentadores daquele ambiente. E eu, se pudesse dar um conselho para quem quiser ser dirigente de futebol,
iniciar pela base é o melhor caminho. É o melhor caminho, sem dúvida. Porque ali tu vai aprender, vai conviver com o atleta, vai ter cheiro de vestiário, vai conviver com o treinador. A relação com o treinador se estabelece ali, né? Saber como conversar com o treinador, como compreender as angústias de um treinador, né? Compreender as questões táticas também, né? Eu só fui compreender isso à testa do departamento amador do Internacional, que tinha 8 equipes. Nós tínhamos 8 equipes, 8 comissões técnicas, 8 treinadores, e eu participava de tudo, né? Então eu via palestras, eu via jogos, eu podia me dar conta das orientações do treinador que eram seguidas ou não para os jogadores, as mudanças, os equívocos cometidos, né? Tipo, eu tenho alguns conceitos que eu obtive lá atrás, né? Tipo, o treinador não pode fazer mudança durante o jogo que ele não treinou durante a semana, né? O treinador obrigatoriamente tem que treinar situações eventuais. Tipo, quando eu estou com 10 jogadores, um dia de chuva, quando eu jogo com um adversário superior, quando eu jogo com um adversário inferior, fora de casa, em casa, né? Várias situações eu demandava aos treinadores, cobrava dos treinadores, né, para que eles tivessem atenção para isso. E só a categoria de base vai te permitir tu exercitar tantas alternativas e discutir tantas coisas que depois no profissional tu acaba levando e acaba, né, tendo uma visão bem mais clara de tudo que acontece. Eu até quero aproveitar, porque eu acho que eu me coloquei mal, talvez o senhor não tenha entendido a minha colocação, eu não me coloquei bem. Foi exatamente isso, eu corroboro e concordo exatamente com o senhor, que nós tínhamos isso no interior, dos dirigentes começarem pela base. De uns anos para cá, de uma outra forma, por carências até de dirigentes no interior, algumas pessoas são colocadas aos cargos executivos maiores já com uma pressão grande, sem experiência. Então, também concordo com o senhor, a base sempre foi o início de muitos dirigentes no futebol. Exatamente, Não, concordamos, concordamos perfeitamente. Bom, ainda sobre a Fute Hub, para a gente trazer mais detalhado para o ouvinte da Rádio Universidade, essa equipe de instrutores experientes com abordagem inovadora, como é que o Fute Hub, como é que a instituição Fute Hub interliga, integra e promove esses cursos? Bom, normalmente um curso de executivo de futebol, são 15 eventos, são 15 aulas. Os instrutores são os principais executivos do país, né? Rui Costa do São Paulo, Alexandre Matos do Santos, Rodrigo Caetano, hoje diretor de seleções, Cícero Souza, excelente profissional que trabalhou em vários clubes do Palmeiras, foi o mentor do ressurgimento do Palmeiras, hoje está na Seleção Brasileira, é um dos nossos instrutores, né? E temos outras pessoas que não são tão conhecidas, como Márcio Moran, enfim, que são professores, que dão uma aula de planejamento estratégico. Temos vários profissionais que atuam, né, na área, que tem visibilidade, que tem atuação ostensiva perante a opinião pública, que são instrutores do Fute Hub. E a gente monta cada curso, são 15 eventos, são 15 aulas, cada curso a gente lança a mão desses profissionais, né, que dependendo das suas agendas, têm ou não condições de participar conosco. A maioria deles tem, né? Eu lembro agora um outro profissional que é da área de agenciamento de jogadores, que é o André Cury, que talvez seja o principal agente do mundo hoje, fez transações de Messi, de Neymar, né, agora de Estevão, né? É um profissional que está hoje muito habilitado em termos de ter os melhores jogadores do planeta no seu comando, e ele é um dos nossos instrutores, né, que traz exatamente como tem que ser a relação de um executivo de futebol com os agentes, né, quais são, como é que funciona melhor uma relação, que tipo de ação conjunta tem que ter muitas vezes do agente com os dirigentes, enfim. É uma aula extremamente interessante, essa aula que o André ministra. Na verdade, assim, a gente costuma fazer, são aulas que são online, a primeira e a última geralmente são presenciais, né? No curso anterior nós tivemos aulas presenciais no Fluminense e no Botafogo, no Rio de Janeiro, já fizemos no Barra Clube, aqui no interior de Santa Catarina, que é um clube novo, é um clube que tem uma ligação com o Hoffenheim da Alemanha e foi criado do zero e hoje é uma realidade no futebol catarinense, certamente vai ter muito sucesso no futuro. Situa-se em Camboriú, em Balneário Camboriú, enfim, em todo o Brasil a gente tem laços, tem segmentos,
né? E as nossas aulas, muitas vezes, são realizadas em vários clubes, né? Geralmente a primeira e a última são realizadas, né, em locais pré-determinados. A próxima edição do curso executivo de futebol, pelo material, até quero fazer mais uma vez um parênteses aqui, agradecer também a presteza, a gentileza, foi muito querido, posso dizer assim, o Diogo Bittencourt, quando conversei com ele na intermediação da nossa entrevista para agendar, né? Foi muito solícito o Diogo e nos deu um material fantástico aqui. Tem agora esse curso de executivo de futebol, está programado para o dia 17 de outubro, é isso? Sim, começa dia 17 de outubro e a partir daí em 15 edições, às segundas e terças-feiras. A primeira aula deve ser no Internacional, deve ser no ambiente do Internacional. Certo. A gente faz uma visita e ali trava contato com os profissionais do clube, Mazuco, D'Alessandro, Felipe Bauman, outros profissionais também da área de gestão vão estar participando desse primeiro evento. E no final será em São Paulo, né? Vamos fazer provavelmente no Corinthians, onde nós temos o Fabinho Soldado, né? Que foi um atleta do Internacional e hoje é um destacado executivo, que também foi nosso aluno, né? Foi nosso aluno e eventualmente poderá ser um instrutor, porque tem muitos conteúdos a transmitir aos futuros alunos que o FutHub vem a ter. E uma questão também ainda sobre o tema executivo de futebol, né? E o senhor conhece bem aí. Nós temos essa característica, principalmente no interior do estado, doutor Fernando Carvalho, nós estamos conversando aqui no Futebol Online, sobre a maneira como os clubes contratam esse profissional. Muitas vezes ele vem para ser um testa de ferro da direção, muitas vezes ele vem para ser quase que um supervisor intermediando ligações com o vestiário e com questões administrativas. Enfim, muitas vezes a gente percebe que pela necessidade ou pela carência que o interior tem, o cargo executivo de futebol, ele às vezes é mal colocado na nomenclatura ou na função. O que a gente poderia detalhar, inclusive até aproveitando esse ensejo do curso aí para quem pretende fazer curso, para quem quer ingressar, para quem quer se qualificar, o que seria, na sua visão, o executivo de futebol? Aquele executivo que vem numa relação direta com o presidente, enfim, na nomenclatura e na própria hierarquia de um clube de futebol, doutor Fernando. Não, Beto, na verdade o executivo é um conceito que foi se criando ao longo dos anos. Né? Na medida em que os dirigentes estatutários são voluntários e que nem sempre estão presentes no dia a dia ou nos horários que são necessários, se tornou necessário um profissional com amplo conhecimento de mercado, né, que passasse a suprir as ausências dos dirigentes voluntários. Então, o executivo, na verdade, não é somente contratador e demissor de pessoas. Certo. É a pessoa que vai implementar todos os processos necessários para o andamento do departamento de futebol de um clube. Hoje o executivo é um protagonista. Anteriormente ele não era protagonista, né? Anteriormente ele era um supervisor, era alguém que cuidava da logística, alguém que cuidava, né, de cumprir prazos, marcar agendas, mas hoje já não, né? Claro que ainda existe o executivo que é apenas um mero coordenador de logística, mas vamos dizer assim, a tendência é que ele se torne o protagonista daquele ambiente, com conhecimento de mercado, com conhecimento dos profissionais que vai contratar, com conhecimento das expertises que deve ter à disposição do treinador para potencializar o rendimento de atletas, né? Então, hoje o executivo tem uma outra visão, né? Todo mundo tem uma outra visão em relação a esse profissional, que é o mais importante num departamento de futebol. Cada vez mais, ainda mais com o advento das SAFs, né? Onde a emoção vai ser deixada de lado, onde o improviso será deixado de lado, o executivo passa a ter um papel preponderante na administração do departamento de futebol, criando processos, criando planejamentos, seguindo um ritual, né, de ações administrativas, seja na contratação de treinador, seja na contratação de atletas, seja na montagem de elenco, seja na criação, né, daquelas comissões multidisciplinares que vão dar suporte ao trabalho do treinador. Hoje o trabalho do treinador não é um trabalho individual, né? Ele tem lá o seu auxiliar técnico, ele tem o scouting, ele tem fisioterapia, essa gama de conhecimentos, ela
trabalha para fornecer ao treinador as melhores informações para que ele tome as suas decisões, na hora da escalação, na hora das escolhas, na hora da contratação. Hoje tu tem um profissional extremamente, vamos dizer assim, valorizado no mercado, que é o scouting. Nós temos um curso de scouts também no Fute Hub, que é o que analisa o adversário, que é o que analisa o mercado, que é o que analisa a atuação da tua equipe. Claro que isso aí depende de orçamento, né, Beto? Claro, Não são todos os clubes que claro. podem ter essa gama de profissionais, mas todos são necessários e, dependendo do orçamento, né, tem que se avaliar o que cabe ou não cabe dentro, né, desse ambiente aí. Mas o executivo, sem dúvida hoje, a partir de um determinado momento, nos últimos 15 anos, passou a ter um papel protagonístico dentro do departamento de futebol. É verdade. Bom, eu ainda quero aproveitar, porque nós vamos entrar, evidentemente, o senhor citou SAF, que é um momento hoje pulsante no futebol brasileiro. Eu queria só introduzir uma questão rápida, porque nós temos aí o futebol brasileiro na sua fundação de origem, já recuperado judicialmente pelo nosso querido mais velho do Brasil, Esporte Clube Rio Grande, aqui na cidade de Noiva do Mar, que ele é o mais velho, 1900, né, o primeiro clube oficialmente no Brasil. Então nós estamos com 125 anos aproximadamente de futebol. Mas a Lei 14.193 foi criada há 4 anos atrás, que é a famosa Lei da SAF. E nós passamos esses 120 anos praticamente na abnegação, naquele que tinha dinheiro na cidade, botava no clube. Depois nós criamos aí, pelo processo, o sócio para poder aportar recurso. Depois veio aquele famoso futebol empresa, onde alguém entra, patrocina. Nós tivemos uma época aí o Juventude, Parmalat, aquele modelo ali, né? Que não era bem uma SAF, mas tinha um gerenciamento de uma marca. E depois até mesmo a questão que evoluiu também para outros ditames. Aí me lembro a época do senhor também internacional, a questão de aumentar quadro de sócio. O Inter passou de 105 mil sócios naquela época, foi uma explosão. Talvez até, e lhe pergunto, o senhor me esclareça por gentileza, se não teve no nosso futebol brasileiro aquele efeito do Barcelona, que há um tempo atrás era dito como um time autossustentável pelo grande número de sócios que tinha o Barcelona. Enfim, nós chegamos hoje na necessidade de encontrar alternativas, porque o futebol brasileiro entrou numa dívida gigantesca. Ao que se deveu isso na sua visão, até passando por dentro de futebol? Foi realmente a paixão? Foi realmente o mau critério de contratação? Foi talvez o mercado do intermediário que aumentou demais esses valores de contratos? Ao que na sua primeira visão, que a gente pudesse ampliar, se deveu ao futebol brasileiro entrar nesse processo de altas dívidas e realmente hoje ter que criar mais um processo alternativo de gestão? Bom, eu acho que a descontinuidade das gestões é o principal fator que desencadeou esse crescente endividamento dos clubes. Certo. E a descontinuidade das gestões, ela implica em eleições de 3 em 3 anos ou de 2 em 2 anos, dirigentes que, eventualmente, para assegurar uma reeleição, acabam tomando iniciativas inadequadas de gestão, contratando jogadores sem ter orçamento para isso, contratando jogadores por altos valores, gastando mais do que arrecada. Isso é em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente comercial, né? A regra básica é tu gastar o que tu tem, não o que tu não tem, né? Claro. E aí, o que se faz? Antecipa a receita do próximo ano, não cuida adequadamente, né? Dos valores que estão à tua disposição, e aí, para satisfazer reclamos externos, acaba, né, contratando jogadores que são desnecessários. Isso cria um círculo vicioso, né? Para se preparar para uma eleição, tu acaba contratando estrelas. Contratar estrelas nem sempre é o melhor caminho, né? Porque o jogador acaba não dando resposta adequada, mas, no entanto, passa a ser credor de vultuosas quantias. A quantia inicial que é desembolsada para a contratação também vai repercutir no caixa. Enfim, eu reputo, então, em resumo, né, que a falta de uma sequência de gestões é que acabou, ao longo dos anos, ensejando esse endividamento e essa situação atual no futebol brasileiro. Isso faz, assim, isso decorre de uma gestão que é cometida por emoção, né, é afetada pelo resultado de campo, é afetada pela pressão externa, é afetada, né, pela pressão da imprensa, pela pressão da torcida, dos conselheiros, por falta de resultado, quando, na verdade, tu tem que ter a convicção, tu tem que agir de uma forma que teu trabalho seja de longo prazo, tenha ações
né, que se baseiem numa ideia concreta, num planejamento concreto, e não ao sabor das influências externas, das pressões externas. Exato. Que isso acaba, né, criando um círculo vicioso de perdeu, muda, né, dá certo por determinado tempo, depois acaba não dando certo, aí tem que mudar de novo, né? E se tu mantiver uma ideia, tu mantiver um núcleo de profissionais, né, se tu tiver um conceito e seguir atrás desse conceito, mesmo que tu tenha resultados negativos, e ninguém consegue ter sempre resultados positivos, né, tá aí o exemplo maior é o Palmeiras, né, estava sendo o Fortaleza. O Fortaleza, durante 4, 5 anos, manteve o mesmo profissional, manteve a mesma estrutura. Trocou agora, e já vai ter que trocar de novo. Uhum. O Palmeiras tem mantido o Abel Ferreira, e tem mantido todo o staff do departamento de futebol, né? Os dirigentes do futebol do Palmeiras são os mesmos há 5, 6 anos. Tem uma memória de vestiário, tem uma história que eles consideram para tomar suas decisões, né? Tem uma sequência lógica de trabalho. Vendem jogadores, mas já tem reposição, vendem jogadores, mas já sabem quem vão comprar, né? Trabalham dentro de orçamento, ao final do ano não tem déficit, né? Esses são os exemplos. Então, entrando direto no assunto SAF, certo. Tem clubes que não precisam ser SAF, o Palmeiras não precisa, o Flamengo não precisa, o Fortaleza é uma SAF por iniciativa dos seus dirigentes para aproveitar benefícios fiscais, mas também é um clube que harmonicamente consegue ter entre receita e despesa, né, um resultado favorável no final dos exercícios. Enfim, os clubes que acabam necessitando ter SAF são aqueles que estão muito endividados, que não têm saída, que têm que recorrer aos benefícios que a lei traz, né, que exatamente vão priorizar uma gestão que no futuro seja planejada, que tenha compliance, que tenha controles, que trabalhe dentro de orçamento, que não gaste mais do que arrecada, né? Mas isso por si só não significa que o resultado será imediato. Temos vários exemplos aí, né? Que os resultados não são imediatos. O Cruzeiro é um exemplo. O Cruzeiro recém agora passa a ter, né, resultados positivos, embora, né, o Cruzeiro seja uma SAF diferente, porque é uma SAF que tem... Ela é baseada em recursos de um apaixonado, e eu não sei por quanto tempo esse apaixonado vai se dispor a colocar o recurso numa operação que financeiramente não tem dado certo. Se tem dado certo recentemente dentro do campo, financeiramente ela não tem como dar certo, né? Pelo menos numa avaliação externa. Sim. Né? A SAF bem estruturada, a SAF do Bahia, essa é uma SAF bem estruturada, é uma SAF que começou, né, com o pagamento da dívida, que começou com critérios, que mantém processo, mantém profissionais, né, compra jogadores dentro de um orçamento e jogadores que não afetam demasiadamente o ambiente interno, são jogadores que têm custo que é suportável, tanto, né, pela questão financeira, como também pelo próprio ambiente interno. Ninguém ganha muito mais do que os outros, né? O treinador está sendo mantido, enfim, os critérios da SAF Bahia, a meu juízo, são os mais adequados. Faz parte de um conglomerado, né? São seis clubes no mundo inteiro, é o grupo City, começa pelo Manchester City, enfim, é um grupo, né, que tem critérios. O grande gestor é o Ferran Soriano, que foi o gestor do Barcelona há 15 anos atrás, e saiu dali para o grupo City, estruturou o City, que hoje é um grande clube na Inglaterra, que não era, né, era um clube tradicional, mas não vinha obtendo resultados, e mercê, né, de uma estruturação administrativa, acabou tendo resultados. E isso irradiou para outros clubes que foram adquiridos pelo mesmo grupo. O Bahia é um deles. E o Bahia, com certeza, nos próximos anos, será protagonista no mercado brasileiro, no mercado sul-americano. Eu até acompanhei um podcast do Fute Hub, o senhor com o Diogo e o convidado era o Baldasso, né, sobre isso, quando o senhor cita o Bahia. Eu digo, bom, depois que a gente puder ouvir o doutor Fernando Carvalho, vamos saber um pouco mais. Então agora o senhor conseguiu ampliar mais um pouco, porque é que o Bahia está sendo esse sucesso. E essa é uma pergunta que se transforma em debate. Toda a SAF é igual? Fazer SAF por si só resolve tudo? Qual é a sua orientação sobre esse modal? Inclusive o senhor escreve sobre isso no seu e-book, né?
a SAF, né, o preço certo de um clube não está na planilha e sim no futuro, esses modais que a gente tem acompanhado de SAF. Aí, exemplo, já quero encaixar, se eu puder dissertar um pouquinho. O que está acontecendo com o Botafogo? A impressão de longe. Assodadamente foi investir no resultado de campo, mas está dando essa transição com o Textor, uma polêmica com o Lyon, enfim. O que a gente pode ampliar um pouco sobre esse conceito? SAF, toda a SAF é igual, toda a SAF dá certo? Ou de que depende o modelo de SAF para cada clube? Não, a SAF, pela SAF o clube se transforma em um negócio. E como tal, ele tem que, no final, ele tem que dar lucro. Só que o futebol é um segmento de atuação que não é igual à empresa, né? Porque tem emoção envolvida, que tem pressão externa, porque tem resultado de campo que tem que ser obtido. E por isso, não é só o fato de se tornar SAF, não é só o fato de ingressar dinheiro, né, naquela organização que vai dar resultado. Tem que estabelecer os processos adequados para que, com o tempo, as coisas acabem acontecendo, né? Claro. Tu vai estruturar um clube, categoria de base, vai começar a formar jogadores, tu vai ter que recorrer ao mercado num primeiro momento, contratando jogadores que não onerem demasiadamente a tua folha, porque tu vai ter um limite de gasto, tu não pode simplesmente sair gastando. Ao contrário do dirigente estatutário, que não leva em consideração o orçamento e muitas vezes gasta muito mais do que pode, porque quem vai pagar vai ser o próximo dirigente, né? A SAF é ao contrário, tem um dono, né? E o dono, o dinheiro vai faltar, né? E ele tem que ter o retorno, ele vai ter que fazer uma ação administrativa que tenha retorno. E o que nós dizemos aí em relação aos clubes, né? Não em relação ao investidor, em relação aos clubes. O clube tem 3 pilares para fazer uma SAF. Ele tem que pensar em sustentabilidade, ele tem que pensar em perenidade e competitividade. São os 3 pilares. Isso. E tudo isso com garantia, né? Ele vai se transformar em SAF, ele tem que buscar do seu investidor, né, que ele deixe o teu clube sustentável para sempre, perene, né? Sim. E competitivo, né? E esses 3 pilares têm que ser considerados na hora de fazer uma transformação de associação para corporação. É isso que a gente defende, né? E como é que tu faz isso? Né? Primeiro, a dívida, né, tem que ser paga. Então, tu tem que pagar a dívida ou com recursos imediatos ou através de uma recuperação judicial, de um regime centralizado de execuções. O investidor que assumir, ele tem que dar garantias aos dirigentes associativos de que ele fará isso, né? O segundo item, estrutura de estádio, de centros de treinamento, né, de equipamentos equipamentos científicos que vão potencializar o rendimento dos jogadores, né? Garantias. Como é que tu garante isso, né? Tem que ter uma garantia. Quem vai assumir um clube, o Pelotas e o Brasil, que são os clubes aí da tua região, Sim. Alguém que for assumir tem que dar garantias de que aquele contrato será cumprido, que não haverá uma desistência diante da primeira adversidade, né? O Botafogo, por exemplo, o Botafogo era um grupo que onde o Eagle, o próprio grupo está em disputa, né? Os sócios da empresa que comprou o Botafogo, que é o principal acionista do Botafogo, está em disputa. Eles estão discutindo se o Textor, que era um dos acionistas, permanece, se não permanece, se isso aí vai afetar, se não vai afetar. O Textor é um empresário que trabalha muito com alavancagem, ou seja, ele tira empréstimos, né, em outros países, tira mesmo no Brasil, e trabalha com isso, né? Ele teria que ter uma atuação administrativa que redundasse em retorno desse recurso para poder pagar essa conta. Perfeito. Né? Mas não se está notando que isso possa acontecer, porque não tem categoria de base, porque vende jogadores pelo mesmo preço que compra, né? Tem que ter um método que seja adequado, né? Que seja adequado para que o investimento retorne, porque senão tu acaba gastando mais do que tu arrecada também, né? Vai acabar entrando no mesmo círculo vicioso que o dirigente voluntário tem feito. O dirigente, que eu digo, o comumente acontece na maioria dos clubes brasileiros. Certo. Né? Então, a tua pergunta, a SAF resolve?
Ela pode resolver, mas pode não resolver, né? Pode também não resolver. Vai depender dos critérios, do planejamento, da implementação desse planejamento. O torcedor tem que ter consciência que o resultado não é imediato. Aliás, em nada é imediato. Qualquer negócio que tu vá montar hoje, no Brasil ou no mundo, né, tu tem que ter um processo, né, de crescimento, de adaptação ao mercado, de convencimento dos teus clientes, dos teus fãs, que eles venham a aderir àquele processo. O resultado de campo é importante, né? Tu vai ter que, né, ter ações administrativas que gerem um resultado que dê esperança para aquele teu consumidor, que é o teu torcedor, né? Mas é necessário, acima de tudo, que tu tenha um planejamento, convicção, que tenha uma ideia de como fazer as coisas, né? Sempre gastando de acordo com o que tu arrecada, ou de acordo com aquilo que é destinado para cada rubrica. Sim. A SAF necessariamente, para ser implantada, que a gente está com a gente tem um público muito diverso, de alguns que nos acompanham, o torcedor em geral, a gente procura detalhar aqui de uma forma mais didática, né? Exatamente para trazer, por isso que eu convidei o senhor, para a gente poder ouvir muito desse conteúdo. A SAF, para ser instituída num clube, ela precisa necessariamente de uma recuperação judicial, ela independe disso. Como é que procede a implementação de uma SAF dentro de um clube, em geral, por exemplo, a gente tem visto com muitas dívidas hoje no país? Não, a questão da dívida é um tópico extremamente importante, né? Dentro do critério desses critérios, perenidade, competitividade e sustentabilidade, o pagamento da dívida está inserido dentro desse contexto da sustentabilidade, né? Se eu não pagar a conta, essa conta vai continuar, né, me gerando uma despesa mensal só pela sua existência. Então eu tenho que pagar essa conta. Como é que eu vou pagar? Com recursos do próprio investidor, ou seja, eu devo 50 milhões, pago 50 milhões. Se eu não tiver o investidor que vai fazer isso, que ele garanta que essa dívida será paga no prazo que a lei permite, né? A lei permite tu pagar de duas maneiras, né? Ou por recuperação judicial, e aí vai depender do concurso de credores, e vai depender do que for ajustado perante a justiça, e quem estiver, né, como, vamos dizer assim, investidor desse processo, ele vai ter que assegurar que o que for acordado perante a justiça seja cumprido, ou pelo regime centralizado de execuções, que destina cerca de 20% da arrecadação anual do clube para pagar os credores durante 6 anos, né? Se não for suficiente isso, tu tem em torno de mais 4 anos se tu cumprir nos primeiros 6 anos com esses 20%, tu tem mais 4 anos para seguir pagando, né? E com recursos que são arrecadados na gestão do clube, né? Para cada caso tem um remédio, claro. Para cada situação tem um remédio. Pode ser recuperação judicial, pode ser regime centralizado de execuções, ou pode ser o próprio investidor assumir o pagamento direto perante os credores. Depende depende dos valores que estiverem envolvidos, da vontade do investidor, da condição para que se tornar SAF. O dirigente do clube que vai se tornar SAF pode exigir, não, eu quero que tu pague à vista isso aqui. Para mim é essencial tu pague esse valor que eu tenho de dívida à vista. O Bahia, por exemplo, pagou à vista. Certo. O Bahia não deve nada. O Bahia, o Grupo City pagou à vista os 400, 500 milhões que o Bahia devia. Esses gatilhos que preservam o clube, por exemplo, a gente teve uma informação apenas pela imprensa de Caxias, para dar o exemplo, o Juventude está com, mais uma vez, o estudo de SAF à mesa lá da sua direção, dos seus conselheiros, né? E ele está trazendo uma série, pelo que a gente pôde ler, de gatilhos que, inclusive, se o clube ficar muito tempo, determinado período fora da Série A e tal, pode haver rompimento de contrato. Essas garantias jurídicas pró-clube ou pró-investidor, como é que elas podem ser estabelecidas num aspecto geral, doutor Fernando Carvalho? Isso é uma questão negocial, né? Certo. Isso é uma questão negocial. Tu pode estabelecer qualquer tipo de cláusula e de condição para o negócio. O Juventude eu li por alto, eu não cheguei a ver assim, com detalhamento o acerto que está sendo feito pelo Juventude. Mas o contrato te dá essas condições. Não aliena. Uma questão negocial. O Juventude, por exemplo, não aliena estádio, não aliena patrimônio, já é uma cláusula diferente. Isso também, mas normalmente os clubes que têm estádio, que têm patrimônio, não fazem isso. Eles podem até ceder por um determinado momento de forma gratuita, mas depois isso aí passa a ter uma receita. A SAF passa a destinar recursos para uma alocação ou para retribuir financeiramente essa cessão
né, que num primeiro momento pode ser de graça, mas depois é negócio, né, Sim, Beto? sim, claro, Isso é entendo. negócio. É, Depende do que tu vai negociar, né? os- O que o dirigente tem que ter presente, o dirigente estatutário, é que ele não pode esperar que o investidor vá dar o dinheiro para ele gastar. O Uhum, dirigente, normalmente, nesse tipo de negócio, ele vai negociar em favor do clube o melhor negócio possível para o seu clube, tentando torná-lo competitivo, perene e sustentável, mas ele sai de cena. Ele sai de cena. Quem vai, né, quem vai aí destinar os recursos que forem objeto da negociação é o próprio investidor. É certo. aquela história, o investidor traz o dinheiro com a mão direita para ele gastar com a mão esquerda, né? Perfeito, O dirigente não se envolve mais. perfeito, Essa é a perfeito. regra. Claro que pode acontecer diferente. O dirigente, né, o Fluminense, por exemplo, o CEO do Fluminense será o seu atual presidente. Ele será o CEO. Ele é que vai comandar a SAF do Fluminense, né? Mas isso é uma, assim, é algo raro. É algo raro. Sim. Aliás, até no seu e-book, entre esses vários temas que o senhor cita ali, inclusive sobre recuperação judicial, alguns elementos no seu texto não são mensuráveis, que é paixão, torcida. Como é que isso entra? Por exemplo, a gente tem, no caso do Brasil de Pelotas, que tem uma torcida famosa, apaixonada por aqui, né? E muito se ouve na teoria, até dos leigos, evidentemente nós todos, a torcida, mas vale muito, vale muito, vale muito. Como é que isso entra numa negociação, por exemplo, ou de garantias de uma recuperação judicial, ou da implementação de uma SAF? Isso é valorizado, isso é mensurado? Como é que isso pode ser negociado nesse trâmite com investidores? Não, isso é o tipo é o tipo do valor intangível, então não tem como mensurar. Mas é claro que o investidor sabe que, tipo, como o Brasil de Pelotas é um clube que tem uma torcida atuante, é uma torcida apaixonada, que se ela tiver a crença de que a coisa vai dar certo, ela vai participar e vai ter retorno financeiro para o investidor. Como? Sim. Através das ações de marketing que forem feitas, ou uma busca de novos sócios ou promoções que venham a vender produtos, né? Criar segmentos, né, de marketing que possam mobilizar o torcedor e fazer com que o torcedor contribua, né? Essa é a forma. Quem vai contratar com o Brasil vai estar de olho nesse tipo de situação. Assim como quem for contratar com o Internacional, com o Grêmio, com o Bahia. O Sim. Bahia hoje é uma torcida imensa. O Bahia tem mais de 4 milhões de torcedores, né? Então, o Fortaleza, muita torcida, 2 milhões de torcedores. O Santa Cruz do Recife, que é inacreditável que o Santa Cruz esteja nessa inércia, porque é um clube que tem o valor da sua torcida é imenso, né? Só que há uma disputa política muito grande lá, né? As pessoas não se acertam, né? Ninguém quer sair fora da cena política e quem assumir o Santa Cruz certamente vai querer que os dirigentes que vivem tumultuadamente na questão política há muitos anos saiam de cena, para que Certo. não haja a perturbação do dia a dia do clube, né? Inclusive, Essa deve ser, eu não sei, não tenho atuação próxima de Santa Cruz, mas intuo que seja isso, né? Então, como é que tu mobiliza o torcedor? Trazendo a ele, né, credibilidade. A palavra credibilidade é muito importante. Se qualquer torcedor de qualquer entidade, de qualquer clube, entender que aquela pessoa que vai gerir o clube a partir de determinado momento tem credibilidade, vai fazer as coisas, está trazendo coisas lógicas, argumentos, né, que sejam palatáveis, factíveis, ele vai acreditar. E se ele acreditar, ele vai acabar, né, voltando para o entorno do clube e voltando a traduzir essa credibilidade em recursos para o clube. evidente que é um assunto muito profundo e a gente teria que aprofundar mais, mas eu também quero respeitar o seu tempo, mais ou menos estou tentando controlar o horário pela agenda que eu combinei com o Diogo. Mas, de qualquer maneira, mais ou menos para a gente só complementar essa parte, né, da SAF, do investimento, do recurso, todo um equilíbrio financeiro. Como o senhor bem colocou, e a gente sabe, futebol é paixão, vem a pressão do torcedor, que é resultado, mas tem que administrar, tem que saber planejar, que nesse ano talvez não tenha o resultado ideal. Como é que se equilibra isso, paixão, administração, para que se consiga na equação fechar pelo menos o ano num equilíbrio entre aquilo que o torcedor muitas vezes impõe e deseja e aquilo que o administrador precisa equacionar para não quebrar, não endividar mais ainda
a relação com o clube? Bom, está falando como uma gestão de dirigente voluntário, Certo. associação, ou está falando da SAF já? Em geral, como é que a SAF pode produzir esse resultado? Como é que ela estabelece isso em relação à emoção daquilo que o torcedor às vezes quer, mas não pode fazer pelo gasto que não é possível? Não, a primeira coisa é assim, um investidor que vai assumir um clube, por exemplo, Pelotas do Brasil, né, que são os clubes da tua região aí, Sim. a primeira coisa que ele tem que fazer é um levantamento, né, do que tem o clube, né? O que tem o clube hoje? Quais são as suas receitas? Quais são os seus equipamentos? O que ele precisa incrementar em termos de equipamentos, que para mim é o mais importante. Antes de pensar em jogadores, eu vejo os torcedores achando que a SAF vai trazer grandes nomes, contratações. Eu sou exatamente o contrário disso. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que a primeira coisa que um acionista deve pensar num clube, como um clube, como os clubes aí da tua região, que tem grande apelo popular e são apaixonados, é pensar em estruturar o clube, campo de treinamento, as ferramentas necessárias, enfim, profissionais adequados para que o jogador aumente o seu rendimento, as métricas internas de avaliação de jogador, tem que criar os processos. Certo. Esse é o principal, né? E quem for gerir esse processo todo, ele tem que conscientizar o treinador de uma realidade. E a realidade é começar sendo minimamente competitivo, mas sem assegurar resultado positivo, para que em determinado tempo, em determinado prazo, as coisas começam a acontecer, desde que haja uma confiança, né? Trazer uma proposta clara, uma proposta com parâmetros, mostrando que se agir de tal ou qual forma, as coisas vão acabar acontecendo. Né? Eu acho que é a única maneira. É a única maneira. E os torcedores que estão numa situação terrível, né? Os clubes não estão competindo, estão decaindo a cada ano, estão aumentando a dívida a cada ano. Tem que confiar que essa é uma saída, né? Desde que, claro, o investidor ou aquele que vai gerir o clube traga uma proposta que seja bem clara e que seja factível dentro de um determinado prazo. Mas o só fato de alterar o regime jurídico de associação para corporação não significa que vai haver resultado positivo imediato. Perfeito. Ninguém pode garantir isso, e quem assumir tem que deixar isso muito claro. Exato. Né? Perfeito. Tem que deixar muito claro. Nós... Eu, pelo menos, sim. Quando me manifesto para dirigentes que estão participando de transformações, eu digo isso, não. Quem for o investidor, ele não pode assegurar a vitória, não pode assegurar sucesso, não. Isso aí decorre do trabalho, da sequência. Né? É isso que vai trazer, né, uma condição de competitividade, de sequência positiva, de resultado positivo. Perfeitamente. Bom, eu estou exatamente com os 45 minutos da nossa entrevista, da nossa conversa, que eu combinei com o Diogo, mas uma pergunta eu gostaria de fazer para o senhor, pelo menos de uma maneira genérica, que é um projeto ainda da CBF, que vai ser apresentado lá para 26 de novembro, que se torna mais um elemento nesse contexto nacional, fair play financeiro. E uma pergunta daquilo que o senhor pode nos ajudar. Fair play financeiro, ele converge com SAF, ele diverge de SAF, ele cria um novo modelo para o futuro do futebol brasileiro. O que a gente pode dissertar, pelo menos objetivamente, sobre fair play financeiro, doutor Fernando Carvalho? Bom, eu acho que vem em ótima hora, né? Porque o fair play financeiro vai atingir muito mais as associações do que a SAF, porque a SAF já vai ter fair play financeiro. Certo. A SAF tem compliance, a SAF é uma sociedade anônima, ela tem conselho fiscal, ela tem controle de acionistas. Então, o compliance é exatamente o que a SAF terá, mesmo que não haja essa regra na indústria do futebol. Uhum. Uma SAF tem compliance, uma SAF tem controles, certo, né? E converge plenamente e vem em boa hora para as associações, hoje, em sua maioria no Brasil, que não seguem o fair play, assumem compromissos sem condições. Então fair play vai determinar aqui, só vai poder destinar um percentual da tua arrecadação anual para o salário, para a aquisição de jogadores, para a premiação, tudo vai ser estipulado. E tu vai ter que apresentar, né? Sob pena de perder participação em campeonatos, de perder a participação em divisões. Eu vejo isso em muito bom momento e muito boa hora. Perfeito. Né?
sem dúvida. Me parece até que a Premier League tem um período mínimo que até um pequeno prejuízo é administrável. Eu li rapidamente um texto sobre a Premier League. Lá também tem alguma coisa nesse controle aí do fair play financeiro, né? Sim, a maioria das ligas que tem fair play financeiro, elas estabelecem regras e tem que ter um marco zero, né? Certo. Não é uma coisa que se estabeleça imediatamente, porque o clube não tem como, do nada, Exato. passar a seguir um fair play financeiro. É um processo a ser seguido, num prazo de 3, 4, 5 anos, e vai reduzindo aquele percentual de superação dos orçamentos, ou de, vamos dizer assim, de prejuízo no exercício. Tem que estabelecer um marco zero, e a partir daquele marco zero, tu vai conquistando gradativamente os degraus que vão te tornar habilitado a seguir depois, né, naquele grupo de clubes que vai ter que observar o fair play financeiro. Perfeitamente. Bom, doutor Fernando Carvalho, presidente Fernando Carvalho, campeão do mundo Fernando Carvalho, as nomenclaturas são diversas. Eu quero imediatamente assim lhe dizer da alegria, do agradecimento pela sua presteza, seu tempo destinado aqui à Rádio Universidade, que nós temos 58 anos falando de futebol na região. Nós temos um marco forte aqui, né? Especialmente aqui no programa Futebol Online, ano 15, já a gente está também nessa batalha aí bastante grande pelo futebol. 30 anos militando no esporte como profissional que fui, então hoje no rádio, mas certamente que é importante sempre que a gente pode ouvi-lo nessa nomenclatura de futebol, é valioso trazer. Então, fica um convite para a futura proximidade que a gente tiver condições, ouvi-lo mais uma vez, avançando essas etapas também no futebol, mas eu posso fazer uma pergunta para o senhor, e o coração colorado hoje, como é que fica? Bom, vamos torcer, né? Vamos torcer. É um jogo difícil, o adversário é qualificado, mas o Beira-Rio normalmente é um diferencial. E eu espero que hoje esse diferencial se faça sentir e o Internacional consiga superar o Flamengo, embora sabendo de toda a dificuldade. Verdade. Bom, mais uma vez, a gratidão ao senhor, ao tempo, ao Diogo Bittencourt aí do Fute Hub, a todo esse trabalho que o senhor tem trazido, essa literatura importante para a gente também abastecer o público com o conhecimento. E desejando mais uma vez sucesso aí no seu trabalho e deixando o convite para futuramente a gente poder voltar a falar um pouco mais sobre a Fute Hub, sobre também o futebol, sobre também SAF, enfim, o empreendimento que é essa indústria do futebol brasileiro. Bom, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço aí aos pelotenses. Eu tenho um grande amigo, Marcelo Quintanilha, que é um torcedor do Pelotas, certo, né, com quem eu tenho contato seguido, é o meu médico, na verdade, certo. E mando um abraço para ele certamente sintoniza a emissora de vocês, e eu agradeço a oportunidade e sempre estarei à disposição quando vocês necessitarem. E da nossa parte, mais uma vez, a gratidão. Sucesso, doutor Fernando Carvalho, mais uma vez, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, abração para todos. Abraço, obrigado.